No Evangelho, Nosso Senhor começa a comentar os mandamentos da lei de Deus. E na introdução desse comentário ele diz que se a nossa justiça não superar, não exceder a justiça dos fariseus e dos mestres da lei, não entraremos no reino dos céus. E isso bate de frente com certa interpretação literal, ou melhor, liberal das Sagradas Escrituras, que dizem que, portanto, nós podemos fazer aquilo que nós quisermos, que está tudo liberado. Ou seja, Nosso Senhor diz que no Novo Testamento a exigência é muito maior. Por quê? Porque é interna. Não é apenas não matar do lado de fora, é não odiar do lado de dentro. Por isso Nosso Senhor diz: todo aquele que se encoleriza, que fica com raiva do seu irmão, será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo, a palavra tolo, a palavra raca, que significa nada, ou seja, aquele que tratar o seu irmão como se não existisse, será condenado ao fogo do inferno. Ou seja, Nosso Senhor está falando tanto aqui de expressões verbais, em você utilizar uma palavra ou outra. A questão não é externa, é interna. Tem a ver com o nosso homem interior. Ou seja, se nós não perdoamos, se nós não queremos o bem, se nós não amamos, podemos usar as palavras mais gentis. Isso é viver na oposição do Evangelho. Portanto, o Evangelho nos transforma interiormente. São Paulo fala disso na primeira leitura e fala algo que é extraordinário. Ontem líamos São Paulo dizendo que agora o ministério da vida, o ministério do Espírito, tem muito mais brilho do que o ministério da letra, o ministério da morte. E ele falava de Moisés, que desceu do Monte Sinai, refletindo a glória do Senhor. Mas teve que cobrir o seu rosto com um véu, porque os israelitas não suportavam ver a sua face, porque lhes ofuscava a vista. Continua São Paulo dizendo: até hoje, quando os israelitas leem os escritos de Moisés, um véu cobre o coração deles. Esse véu é o véu da ignorância sobrenatural, de quem não consegue interpretar o Espírito por baixo da letra, quem não consegue extrair Cristo das entranhas do Velho Testamento. Por isso ele diz: todas as vezes que o coração se converte ao Senhor, que o coração se volta para Jesus, o véu é tirado. É uma imagem fantástica que utiliza São Paulo, porque ele mostra exatamente o que acontece quando nós entramos na sintonia da fé. Ou seja, quando nós cremos em Cristo, uma luz brilha em nossa alma. E é dessa luz que fala São João quando diz: e a luz brilhou nas trevas. Mas depois, ele se refere àqueles que, ao invés de acolherem a luz, preferiram as trevas. Mas as trevas não a receberam, para que as suas
más ações não sejam manifestas. Portanto, exatamente o que acontece conosco quando nós cremos. Uma luz se acende em nosso interior. A maior parte de nós não tem uma conversão intelectual, nós temos uma conversão moral. Quase 100% dos cristãos. Ou seja, eles estão fazendo um monte de coisas erradas e, de repente, uma graça vem e eles são, por assim dizer, derrubados daquela posição de segurança no pecado, se arrependem e depois é que eles vão entender o que aconteceu. É raro haver uma conversão intelectual, mas quando ela acontece, essa experiência é nítida. Foi o que aconteceu com Santo Agostinho. Santo Agostinho, primeiro, foi estudar com os retóricos. Queria ser um retor. Depois descobriu que aquilo tudo era ilusão, era falsidade. Então, começou a estudar filosofia. Conheceu os céticos, depois conheceu os pitagóricos, depois os maniqueus. Por último, conheceu os platônicos. De repente, ele começou a perceber que havia grande sintonia entre várias coisas que ele escutava e aquilo que a sua mãe lhe tinha ensinado na infância. De repente, uma graça chegou no seu coração, ele começou a crer. E ele descreve nas Confissões que logo depois que ele começou a crer, ele percebeu que algo mudou no seu intelecto. Como se uma luz se acendesse e ele começasse a perceber tudo numa perspectiva diferente, que é a perspectiva de Deus, a perspectiva sobrenatural. Toda vez que o coração se converte ao Senhor, o véu é tirado. Continua São Paulo, pois o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Ou seja, então nós começamos, ao invés de simplesmente fazer o bem porque somos obrigados, nós começamos a escolhê-lo livremente por causa da iluminação sobrenatural que nos vem pelo Espírito Santo. Mas não para por aí. São Paulo diz, todos nós, porém, com o rosto descoberto, contemplamos e refletimos a glória do Senhor e assim somos transformados à sua imagem pelo seu Espírito, com uma glória cada vez maior. A palavra glória significa brilho, claridade. Ou seja, na medida em que nós vamos meditando as Escrituras, na medida em que nós vamos crescendo na oração, essa luz aumenta e ela passa a se tornar cada vez mais sobrenatural e passa a capturar o nosso entendimento de modo mais intenso, até que nós possamos chegar de verdade à contemplação. Continua São Paulo, não desanimamos no exercício deste ministério que recebemos da misericórdia divina. Ou seja, o ministério apostólico consiste em levar os homens à contemplação, não a entretê-los, mas a fazê-los crescer na fé, até chegar à contemplação da glória de Deus. Mas ele completa, se o nosso evangelho está velado, é só para aqueles que perecem que ele está velado. O Deus deste mundo cegou a inteligência desses incrédulos para que eles não vejam a luz esplendorosa do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. São Paulo está descrevendo algo que nós vemos todos os dias. Quando nós ligamos a televisão, quando nós ligamos o rádio, quando nós nos conectamos à internet, homens incrédulos, que estão ferreamente estabelecidos sobre a sua incredulidade.
e que não consegue fazer aquilo que é simples. Às vezes você vê uma pessoa tão pouco instruída, mas que flui nas coisas de Deus de uma maneira tão maravilhosa, que é capaz de instruir alguém na fé, enquanto outras pessoas, apesar de terem estudado tanto, de serem letradas, são cegas, obstinadas, fanáticas no seu erro, não conseguem perceber aquilo que estão dizendo. Acreditam na opinião vigente, não questionam Deus, questionam o Evangelho, questionam a fé, mas não questionam aqueles que dogmaticamente impõem sobre eles a sua opinião. Então permanecem circunscritos dentro de muros fechados, nos quais não penetra a luz da graça. É o que diz São Paulo: o Deus deste mundo cegou a inteligência destes incrédulos. O Deus deste mundo é Satanás. É Deus com minúsculo. É impressionante isso. Porque a cegueira só cresce. E o coração dos homens só se desvia. E eles encontram grande vantagem nisso. Pensam: nós somos livres, nós fazemos aquilo que nós queremos, nós estamos no progresso. Veja o que nós estamos fazendo hoje, quanta liberdade nós temos. Liberdade? Nós nunca fomos tão vigiados como hoje, nós nunca fomos tão controlados como hoje. As pessoas nunca foram tão idênticas quanto hoje, elas nunca fizeram tanto as mesmas coisas quanto hoje. Liberdade? Entre estes homens infelizes, angustiados, aflitíssimos, quem será que tinha mais paz? Os nossos avós ou os homens da nossa geração? De fato, não nos pregamos a nós mesmos, pregamos a Jesus Cristo, o Senhor. Quanto a nós, apresentamo-nos como servos vossos por causa de Jesus. Com efeito, Deus disse: do meio das trevas brilha a luz. Ele é o mesmo que fez brilhar a sua luz em nossos corações, para tornar claro o conhecimento da sua glória na face de Cristo. Queridos irmãos, nós precisamos conhecer a glória do Senhor na face de Cristo. E para isso o Evangelho é pregado, para que nós possamos conhecer a Deus. Isso é muito difícil, porque os homens querem sentir-se bem. E, portanto, querem sempre uma palavra que os confirme nas suas próprias escolhas. Mas quando o Evangelho é anunciado e eles precisam abrir a sua perspectiva para algo que ultrapassa o mundo dos sentidos, então eles se sentem ameaçados, porque precisam largar o controle e precisam conhecer a Deus. Conhecer a Deus na face de Cristo. Esta é a nossa meta. Isso não é qualquer coisa. Isso significa colocarmos a nossa vida inteira entre parênteses, para termos como único alvo a Cristo com tudo aquilo que Ele exigir de nós.
se pertencer-lhe exigir de nós recalcular todas as nossas convicções, rever as nossas ideias, rastrear todas as nossas experiências, refazer a nossa história, é isso indubitavelmente o que devemos fazer. Movidos pela graça divina. Aproveitemos o tempo que Deus nos dá. E então, poderemos, nesses dias, que são dias de arrependimento, talvez nessas ocasiões em que a palavra é dirigida a nós para abrir uma fresta na nossa cegueira, que o Senhor possa encontrar-nos bem dispostos, a fim de que não pereçamos no meio da escuridão.